Hoje é dia de abrir um sorriso, aquele sorriso bonito, gente. Sabe por quê? O seu cartão de visita tem que estar sempre em ordem. E quem é o seu cartão de visita? Claro que é o seu sorriso. E hoje é dia 3 de outubro, dia mundial do dentista. Estamos de volta, sim, com o seu mais saudável e vamos falar daqui a pouquinho sobre saúde bucal. Porque agora, eu tenho um recado muito legal para você, gente. Pensa aí. Começo de semana, dá tempo. Começo de semana, dá tempo para você pegar o telefone, já começar a programar aí com a sua família uma semana super divertida, super alegre e cheia de entretenimento. Por isso que eu vou falar agora da Claro HD TV, porque quem compara leva. Gente, quer ter uma TV aí completa na sua casa? Com a nova Claro HD TV, você garante diversão para toda a família. E não é só diversão não, viu, gente? É conforto e qualidade de cinema. Aonde? Aí na sua casa. A Claro HD TV oferece os melhores filmes, esportes, séries, desenhos, reality shows e, claro, muito mais. Mas para isso, tem que pegar o telefone agora e aproveitar. 0800 031 21 21. Liga, gente. Tem mais. Pensando aí numa possível disputa pelo controle remoto, que a gente sabe que acontece, não tem jeito, a Claro está disponibilizando mais 2 pontos de TV totalmente gratuito para você. É verdade, são 2 pontos grátis. Então, para e pensa, você vai assinar um ponto, vai ganhar 2? São 3 pontos aí na sua casa. É o fim da batalha pelo controle remoto. Pega o telefone agora e liga, faça uma boa aquisição, 0800 031 21 21. Na Claro HD TV, são mais aí de 160 canais, sendo 33 em HD, além dos canais abertos da sua cidade, viu? Eu sei, você sempre quer mais. Pois é, a instalação e a adesão são totalmente grátis. Aí você pergunta, Cissa, quando eu começo a pagar? Gente, você começa a pagar só em novembro. Tem um tempinho ainda, né? Pega o telefone, liga, aproveita, 0800 031 21 21 e assine, viu? Combo Multi, consulte também planos aí para internet, telefone fixo, é demais. Vem ser gigante com a nova Claro HD TV. Pega o telefone, liga, 0800 031 21 21. Gente, dá uma olhada aqui. Essa sala está cheia, mas daqui a pouco eu volto para apresentar e para conversar com cada um deles. Enquanto isso, dá tempo de eu falar sobre o nosso sorteio. Você está esperando o quê? Para pegar o telefone nesse momento e participar com a gente, porque você sabe, a sua pergunta aqui é sempre muito bem-vinda. Então, por favor, pega o telefone, liga. O telefone aparece aqui, ó, no seu rodapé, que é o 19 3871 9620. Aí você fala: Cissa, o que eu vou ganhar na sexta-feira? O que você vai ganhar na sexta-feira? Essa joia que você está vendo aí, gente. Couro com prata e a oração de Santa Maria. Olha que coisa mais linda. Da minha querida Marta, da Divina Proteção. Quer conhecer mais a Divina Proteção? Vai lá no site divinaproteção.com.br. E essa joia aqui, ó, que eu também carrego no meu braço, eu sempre tenho várias pulseirinhas e todo mundo comenta das minhas pulseirinhas. Tá aqui a minha, ó. Tá dando pra ver? A minha? Olha que coisa mais linda. Eu não abro mão dela de jeito nenhum, gente. Porque além de linda, me protege demais. E sexta-feira, essa pulseirinha pode estar chegando aí na sua casa. É só ligar. 19 3871 9620. Manda perguntinha pra gente, tá bom? Porque agora sim a gente vai falar com eles, que são os especialistas do assunto. Porque, gente, segundo aí uma pesquisa, o Instituto Nacional de Cardiologia, o INC, a INC tem estudos que apontam que pessoas com periodontite, é isso mesmo, gente? Periodontite, que é o quê? A inflamação crônica na gengiva, além de ter o risco de ter cárie, de perder os dentes, né? Elas são mais vulneráveis ao infarto, ao derrame, à embolia pulmonar e à perda total de visão, entre outras complicações, certo? Para cuidar bem do seu sorriso, como eu disse no comecinho do nosso bloco, que é sim o seu cartão de visita, nós trouxemos esses especialistas de ponta e de primeira, que está aqui do meu lado, o doutor Abílio. Ele vai falar o sobrenome, porque eu para sobrenome sou ruim. Abílio? Copedê. Doutora Abílio Copedê, muito obrigada pela presença. Tem essa linda também aqui, a doutora Mona Lisa Ghiseline.
mais tranquilo. Seja muito bem-vinda, viu? E o doutor André Tortamando, nosso italiano. Certo, doutor André? Muito bem-vindo também, tá bom? Gente, a nossa primeira pergunta hoje, primeiro eu quero parabenizá-los, né? Porque hoje é sim o Dia Internacional do Dentista e a gente sabe o quanto a saúde bucal é importante e muitas vezes a gente deixa de lado. Tem uma pesquisa que eu li recentemente que 88% das pessoas têm problemas bucais. Isso é verdade, doutora Abílio? Eu achei um número tão alarmante, tão alto. Com certeza. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente estar aqui, aos colegas, né? Podendo falar sobre esse assunto que para nós é de suma importância. E realmente, eu não conheço a fonte dessa pesquisa, mas hoje, de acordo com a nossa prática clínica, o que a gente percebe é que se a gente for levar em consideração todos os problemas possíveis de uma pessoa ter na boca, a imensa maioria das pessoas vai incorrer em algum tipo desses problemas, né? E eu acho que cabe a nós realmente fazer a detecção desse problema e a orientação da melhor forma para combatê-los e evitá-los, né, principalmente. Você sabe o que é engraçado? Que ontem, como eu disse, durante a semana a gente não tem tempo de fazer nada, né? Então, ontem eu estava com a minha dentista. E a gente conversando, tal, eu falei da pauta que ia ter hoje aqui. Aí ela me disse assim, Cícia, é muito engraçado porque a gente percebe muitas vezes que pessoas informadas, que têm um bom padrão de vida, são mais relaxados com a saúde bucal do que as pessoas mais simples. Eu não sei, de repente, ontem a gente devagando sobre isso, a gente chegou a uma condição que eu acho que a pessoa que tem uma condição um pouco mais simples, ela vai ao dentista periodicamente para que depois ela não tenha que fazer um tratamento e que esse tratamento fique caro demais. E aquela pessoa, talvez, que tem uma condição de vida um pouco mais acessível, ela vai deixando de lado a saúde bucal, um dia ela chega lá e fala, ó, faz o que tiver que fazer e vamos lá. Você concorda com isso, André? Não concordo. Eu acho que ainda a nossa população carece um pouco de tratamento odontológico. E a prevenção já aumentou muito no Brasil, isso é uma realidade. Já melhoramos muito, mas ainda falta muito a ser feito. E realmente o problema bucal, a saúde bucal, ela é tão importante porque esse dado que eu acabei de falar, do infarto, da embolia e tudo mais, isso realmente pode acontecer. Se alguém tiver com alguma bactéria na boca e ela estiver correndo pela corrente sanguínea, pode levar isso mesmo, né? A infarto, a derrame, a AVC. Sim. Então, Cícia, isso é um dos pontos que a gente mais enfoca durante essa nossa caminhada, divulgando a importância da odontologia, não só como cárie, não só como doença periodontal, mas a boca é a porta de entrada para a saúde do nosso organismo, né? Então, às vezes as pessoas não estão alertas da quantidade de doenças sistêmicas, de condições sistêmicas que são diretamente influenciadas por uma má condição de saúde bucal, né? Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar bastante sobre isso hoje. Daqui a pouco a gente vai falar todas as doenças. Todas não, né? Porque senão precisaria um programa de 5 horas ou mais, né? A semana inteira. Mas a gente vai tentar falar sobre algumas doenças que se apresentam na boca. Agora, a doutora Mona Lisa, ela tem um trabalho muito legal, que ela tem um trabalho voluntário, né, Mona Lisa? E você percebe isso, que as pessoas de baixa renda ou pessoas que têm um pouco menos de acesso à informação, elas estão preocupadas com a saúde bucal? Elas tentam passar isso para os filhos? Sim, elas são super preocupadas. A última ação que fizemos agora, no mês passado, na Bahia, que foi numa comunidade de quilombolas, às vezes formavam filas gigantescas, a pessoa sentava na cadeira e falava assim, eu quero fazer uma limpeza. Se você pensar, uma limpeza é algo preventivo. Então, você pega uma cidadezinha minúscula, com um pessoal super humilde, super simples, já pensando numa prevenção, né? Então, isso eu achei super, super bacana mesmo. Doutor Abílio, vamos falar sobre as doenças. Doutor André também, doutora Mona Lisa, todo mundo pode participar, porque esse programa ninguém faz nada sozinho aqui, é todo mundo junto e misturado, tá? Então você servir um chazinho, porque um chá é digestivo, é bacana. Obrigada. Vamos falar sobre as doenças bucais. A gente separou algumas que acho que são as mais comuns, né? Vamos começar pela cárie? Vamos começar pela cárie, porque
Primeiro, ontem, eu conversando de novo com a minha dentista, Juliana, obrigada por me aturar ontem, viu? Porque eu acho que tava chata pra danar. Porque eu ficava perguntando tudo pra ela. Olha lá, essa foto que a gente tem ali é um dente, já acho que no último estágio da cárie, né? Pelo amor de Deus. O que é a cárie? Ela é uma bactéria? O que é a cárie? Olha, a cárie é uma bactéria, né, que ataca o dente. E quando o paciente ou o indivíduo ele não escova direito os dentes, essa bactéria fica na boca e vai literalmente comendo o dente. O grande problema que a gente pode ver é que isso vai evoluindo até chegar na polpa do dente, que é a parte viva do dente, onde corre o sangue do dente, né? E se isso ficar exposto, aberto, aqueles dentes abertos, pode causar o quê? Uma porta de entrada, que nem o Abílio falou, uma porta de entrada para bactérias na corrente sanguínea. E pode causar, inclusive, endocardite bacteriana. Aproximadamente, se eu não estiver enganado, 75% das endocardites bacterianas são causadas por causa do dente. O que é endocardite bacteriana? A bactéria entra pelo dente e vai parar na válvula do coração. Agora, o tratamento para cárie é só realmente uma boa escovação? A prevenção para É a prevenção, exatamente. Porque o tratamento vai ser lá no consultório com aquele motorzinho que eu adoro. Enfim, é muito melhor não ter a cárie, né? Sim. Então, a forma número 1 de se prevenir cárie é a higienização correta. E hoje, nos dias de hoje, já existem diversas técnicas, né, que já vão muito além da simples escovação que a gente conhece. Então, eu sempre recomendo aos pacientes da seguinte forma. Primeiro, uma boa prevenção caseira, com uma boa escovação e com tudo que nós temos hoje disponível na área de prevenção. Segundo, a visita periódica ao dentista, que o dentista sempre vai conseguir detectar as falhas nessa prevenção caseira e recomendar novas técnicas, novas formas de se manter. E outras formas muito interessantes, a alimentação É isso que eu ia perguntar agora. Que tipo de alimento a gente deve consumir, que auxilia, sabe, nessa prevenção? Ou eu diria melhor, o que a gente não deve consumir, né? Okay. Evitar os açúcares. Eu acho que o grande vilão nessa específica que nós estamos lidando, que é a cárie, a gente percebe que as comunidades ou até mesmo populações que têm muito menos acesso à odontologia, mas que têm um hábito de ingerir menos açúcar, são populações que têm caracteristicamente menos ocorrência da doença cárie. Mas, doutor, quando o senhor fala do açúcar, a gente está falando do açúcar de uma forma geral, né? Vamos lá, bala, o chiclete, o pirulito, o chocolate. Refinado, né? Exato, mas, por exemplo, o alimento, ele tem o açúcar que está ali, né? Uma fruta tem o açúcar lá, a frutose. A doutora tem até mais condição, né? E tudo mais. Então, é isso que eu quero saber, assim, o que a gente deve consumir, porque eu acredito que tem, a gente sempre faz aqui pautas de alimentos, os alimentos inteligentes, enfim, e eu acredito que tem alimento que colabora com a higienização bucal, ou eu estou errada? Sim. Assim, eu não concordo com a questão do açúcar causar a cárie. Eu mesmo amo doce, dificilmente, nunca tive uma cárie. Eu acho que tem muito mais a ver com os seus hábitos. Então, não tem problema você comer um doce, desde que depois você tenha uma higienização correta. Que o que vai auxiliar ao desenvolvimento da cárie é o pH da boca, o açúcar. Então, são vários aspectos, a predisposição genética que o paciente tem. Então, assim, vai comer um docinho, espera um pouco, escova os dentes. Ou é uma dica que eu dou até para os meus pacientes, às vezes não dá tempo de escovar, você está na rua, masca um chiclete que estimula a salivação e ajuda a equilibrar o pH de novo, que vai evitar também você ter as cáries. Doutora, Então, você falou algo muito legal, porque eu acredito também muito nessa coisa da chiclete herança. sem açúcar. Sem açúcar, por favor. Até para a saúde, para a vida, para você ser mais saudável, tá, Sim. gente? Agora é o seguinte, vocês falaram aqui do alimento e da herança genética, vamos supor. Sim. Então, eu sou a filha caçula. Os meus irmãos, por exemplo, eles têm um dente super forte e tal. Eu também. Mas eu apresento muito mais problemas no dente do que eles. Exatamente. Então, assim, tem isso. De repente, Tem. alguém pode ter muito mais cárie Tem. do que eu. Porque eu não como doce, você viu? O chá é sem açúcar. Eu não faço muito uso Isso do açúcar. acontece bastante. Às vezes fala, nossa, meu irmão não escova, não faz nada, e eu que vivo escovando dente, vira e mexe, eu tenho uma cárie.
É que nem você pensar numa sinusite, numa gripe. Não tem pessoas que têm mais gripe, com mais frequência, com menos frequência. Então, as bactérias que a gente tem na boca, as bactérias da cárie, as bactérias da periodontite, funcionam da mesma forma. Depende. Algumas vão se desenvolver mais e outras menos. Legal. A gente tem aqui, ó, gente, a gente está inaugurando o nosso painel, o nosso auditório virtual. Pergunta aí para vocês, que a Giovana Mendes, do Sergipe. Giovana, com quem eu tô? Com a 2? Giovana, um grande beijo pra você, viu, meu amor? A Giovana tá perguntando o seguinte: doutor, ou doutora, tá? Mascar chiclete ou chupar bala resolvem um mau hálito? Não. Só na hora do beijinho. O que vai resolver o mau hálito é uma boa higienização, remover todo aquele tártaro, né? O cálculo dental. Evitar cáries também. Às vezes aparece, eu falo, isso aqui é uma dica pro pessoal da balada, viu? Às vezes aparecem uns pacientes super bonitos no consultório. Mas aqui o povo não é muito da balada, na hora viu? O mais que saudável abre, não é da balada, né? A dica pra Giovana. Giovana, ó, pra você cuidar dos seus dentinhos e evitar o mau hálito, vamos ter uma boa higiene bucal. Exatamente. Acho que essa é a melhor recomendação. E assim prevenir também outras doenças, né, doutor André? Que eu quero que o senhor fale um pouquinho da gengivite, por favor. A gente tem uma foto aí da gengivite, gente? Se tiver, pode colocar, porque daí o doutor André vai nos explicar o que é a gengivite, doutor. Bom, a gengivite é a inflamação da gengiva, né? Ela evoluindo, ela vai causar periodontite, que é a perda de osso. E aí começa o dente, a raiz do dente a ficar aparecendo, né? Que nem vocês estão vendo nas fotos. Então a gengivite, ela, se não tratada, evolui para periodontite, até chegar numa hora que o dente sai. O dente sai na mão do paciente. Doutor André, a gengivite, por exemplo, é aquele momento em que a pessoa, de repente, está fazendo a higiene bucal. Ela passa o fio dental, começa a sangrar. Já é um momento para se preocupar? Isso. E o que o paciente faz? Exatamente, sangrou? Tá sangrando. Para de escovar ali, eu machuquei. É o contrário na boca. Onde estiver sangrando, tem que ficar mais tempo ali com a escova. E vai sangrar, e esse sangramento, no começo, ele é abundante, e esse sangramento ele deve desaparecer à medida que você vai escovando. Se isso não acontecer, aí você deve procurar o dentista o mais rápido possível. O que o pessoal faz sangrou, eles param de mexer. Sangrou, então não vou cutucar mais, ou higienizar mais porque está machucado. É o contrário que deve ser feito. Agora, as causas da gengivite, a gente vai falar com você no próximo bloco. Porque antes, eu quero te convidar a pegar o telefone nesse momento e ligar 1938719620. Participe com a gente. Olha só o que vai chegar aí na sua casa, gente. Que coisa mais linda. Essa joia em prata com couro, com a oração aí de Maria. Olha, ela pode ser sua. É só começar a ligar aqui para o programa Mais Saudável, participar com a gente, que sexta-feira o grande sorteado, o grande sortudo vai levar essa joia para casa, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com muito mais informação, falando sempre de saúde e higiene bucal. E parabéns a todos os dentistas, porque hoje, dia 3 de outubro, é o Dia Internacional do Dentista. Eu vou e volto rapidinho para te deixar sempre mais saudável. Daqui a pouco.